Maricruz permanece aflita sem saber notícias de Simone, e neste momento, José Antônio surge na sala de sua casa. José Antônio informa Maricruz que Simone está à beira da morte, deixando-a chocada. Ofélia pede que Simone seja paciente com Otávio, e mesmo tomada por dores, ela externa seu ódio pelo marido por tê-la enganado com Maricruz. Simone jura que nunca irá esquecer a cena que viu, e Ofélia sugere à patroa que Maricruz seduziu Otávio. Simone teme perder seu filho e pensa que irá morrer, colocando a culpa em Otávio. Otávio diz que Miguel o deixou indignado e que precisava salvar os pobres da região, e Miguel insinua que o estado de Simone é a consequência para os atos do irmão. Otávio reflete o que fez Simone sair galopando à sua procura. Miguel pede que Otávio tenha paciência com o estado de Simone. Miguel reflete em pensamento sobre Simone, desejando que a cunhada morra para colocar as mãos em sua fortuna. Maricruz fica aflita ao saber que Simone caiu do cavalo e que se machucou, e José Antônio questiona o fato da patroa não estar informada sobre o ocorrido. Maricruz indaga o que estão comentando sobre a queda de Simone, e José Antônio diz que os moradores da região comentam que Simone caiu do cavalo à noite enquanto Otávio estava no povoado. José Antônio pergunta se Maricruz também não estava no local e insinua que seu nervosismo é estranho. Maricruz tenta disfarçar diante de José Antônio sua tensão. Maricruz pede que José Antônio averigue sobre o estado de saúde de Simone. Morales e Vargas averiguam a região do povoado, e Vargas questiona quais são as novas ordens a serem seguidas. Morales garante que eles precisam acabar com todos os habitantes da região de qualquer jeito, e Vargas se recusa a embarcar no plano do comparsa. Após ligar para receber notícias de Simone, José Antônio informa Maricruz que a fazendeira foi levada para o hospital com dores do parto e lesões. Maricruz se apavora ao saber que Simone está machucada, e José Antônio relata à amiga que sua rival sofreu uma grave fratura no crânio durante a queda. No hospital, Simone é sedada e cuidada por Ofélia. Maricruz fica tensa ao saber do diagnóstico de Simone e José Antônio questiona o porquê dela não estar feliz ao saber da notícia, visto que poderia ficar com Otávio caso ela faleça. Maricruz repreende José Antônio pelo comentário e diz que não quer que Simone morra. José Antônio relembra o ódio de Maricruz pelos Narvais, ressaltando que Simone também faz parte da família. José Antônio não entende o nervosismo de Maricruz pelo estado de Simone e insinua que ela tem a culpa no ocorrido. Maricruz expulsa José Antônio de sua casa. No hospital, o médico comunica a Otávio que Simone terá que levar sua gestão um pouco mais adiante, para que depois possa dar à luz por cesariana. O médico informa que Simone possui uma deformação pélvica, motivo pelo qual ela necessita dar à luz por cesariana. Otávio também é informado de que Simone sofreu uma grave lesão no cérebro após a queda. Miguel comemora a possibilidade de que Simone morra para poder colocar a mão no patrimônio da cunhada. Miguel recebe a visita de Morales, que procura saber sobre o acidente que Simone sofreu. O médico garante a Otávio que Simone está recebendo todos os cuidados necessários e pede que o rapaz se prepare para os momentos difíceis que a esposa enfrentará. Miguel conta a Morales que Simone foi internada, e a autoridade questiona os detalhes que envolvem o acidente da fazendeira. Miguel relata que Simone se acidentou ao procurar Otávio, que estava no povoado. Morales conta que Otávio o ameaçou em seu escritório. Simone recebe a visita de Otávio, que pergunta sobre o quadro clínico da esposa. Otávio reflete sobre o acidente de Simone, culpando a si mesmo pelo ocorrido. Morales questiona se Simone não queria que Otávio fosse ao povoado, e Miguel diz que também foi contra o irmão se meter no ocorrido com os moradores do povoado, uma vez que é favorável à expulsão dos mais pobres. Miguel conta a Morales que Simone foi possuída por uma crise de ciúmes em relação a Otávio. Otávio diz a Ofélia que solicitará uma enfermeira particular para Simone, e que por isso, a empregada pode ir embora se quiser. Ofélia se recusa a deixar Simone, e Otávio diz que Simone estava delirando após a queda. Ofélia promete que cuidará de Simone durante todo o tempo de internação e acusa Otávio de não se fazer presente com a esposa. Morales pede que Miguel conte quem é a mulher de quem Simone sente ciúmes. Miguel revela que a crise de Simone se deve a Maricruz. Maricruz recebe a visita de Morales, que comenta com a fazendeira sobre o acidente de Simone. Maricruz sugere que Simone se acidentou devido a alterações de humor. Morales insinua que o motivo forte fez com que Simone saísse a galope mesmo estando grávida, e em seguida, questiona Maricruz qual seria esse motivo. Miguel continua desejando a morte de Simone para se apossar de seu patrimônio. Esther chora ao saber do acidente de Simone.
José Antônio conta a Esther que não sabe de atualizações sobre o estado de Simone. José Antônio se irrita com Esther e pede que ela não se altere para não prejudicar sua gravidez. Morales insiste em fazer uma investigação sobre o acidente de Simone, e Maricruz afirma que não há o que ser investigado por se tratar de uma queda como qualquer outra. Morales continua questionando a Maricruz sobre os motivos que fizeram Simone sair de casa a cavalo. Otávio relata a Ofélia que Simone precisa passar por uma operação necessária para evoluir clinicamente. O médico busca Simone e a prepara para a cirurgia, comunicando que a esposa de Otávio tem boas chances de recuperação. Otávio clama a Deus para que Simone se recupere. Miguel invade o escritório de Simone e vasculha seus documentos. Maricruz afirma a Morales que Otávio não estava nos braços de ninguém, e Morales faz insinuações sobre Maricruz. Morales diz que não tem o propósito de ofender Maricruz, que questiona os motivos pelos quais ele a visitou. Maricruz diz estar incomodada com as insinuações de Morales, que afirma que Otávio é um rival seu. Otávio averigua o valor do patrimônio de Simone e traça planos para uma possível morte da fazendeira. Maricruz diz não estar disposta a entender Morales, que continua fazendo questionamentos sobre a vida da fazendeira. Otávio e Ofélia permanecem tensos por notícias de Simone. Otávio diz que o destino de Simone e de seu filho são imutáveis. Simone dá à luz em uma cesariana. Otávio é informado que Simone está bem e que seu filho acaba de nascer saudável. Otávio comunica a Ofélia que seu filho nasceu e que Simone está bem. Ofélia acusa Otávio de se importar mais com seu filho do que com Simone. Otávio observa com emoção seu filho na incubadora. O médico informa Otávio que Simone está bem e que tem possibilidades de se recuperar da pancada na cabeça. Esther diz a José Antônio que entende o ciúme da amiga por Maricruz, mas que resiste ao sentimento para não se abalar. José Antônio intimida Esther e diz que não sabe de notícias de Simone. Uma enfermeira relata a Otávio que Simone em breve recobrará a consciência e que ela poderá receber alta no dia seguinte. Simone delira e chama por Otávio. A enfermeira pede que Otávio vá descansar e que retorne no dia seguinte. Ofélia diz a Otávio que permanecerá ao lado de Simone até o momento de sua alta. A enfermeira comenta com Ofélia que Otávio parece muito amar Simone, mas a empregada é rude ao acusar o patrão de ser um interesseiro. Simone continua delirando e Ofélia pede que a empregada se acalme. Maricruz diz a José Antônio que Otávio não se importa com o dinheiro de Simone, e que há algo muito forte e inexplicável que os une. Maricruz diz a José Antônio que irá ao hospital para saber notícias de Simone. Simone delira e pede que lhe deem água. Simone recobra a consciência e pergunta onde está. Simone observa Ofélia com a visão turva. Maricruz chega ao hospital e pergunta para uma enfermeira sobre notícias de Simone. Maricruz é informada de que Ofélia deu à luz e que seu filho está na incubadora. Otávio encontra Maricruz no hospital e cobra explicações da ex-esposa por estar no local. Maricruz diz que precisava saber notícias de Simone, mas Otávio pede que ela procure não estar nos mesmos lugares que ele e vice-versa. Miguel flagra Otávio e Maricruz conversando no hospital e questiona o que ela está fazendo no hospital. A enfermeira pede que Ofélia cuide de Simone enquanto busca por instruções. Simone geme de dor e tenta se levantar, mas Ofélia pede que a empregada permaneça deitada. Ofélia informa a Simone que seu filho nasceu. Maricruz e Miguel discutem e o fazendeiro faz acusações à inimiga. Maricruz diz que foi ao hospital para saber de Simone e para ver Otávio. Simone vibra ao saber que seu filho está bem e chama por Otávio. Miguel acusa Maricruz de ser incapaz de amar e se retira do corredor do hospital. Maricruz questiona se Otávio quer que ela vá embora, e ele diz que precisará fazer o sacrifício de não vê-la mais, apesar de amá-la. Maricruz e Otávio se abalam com a decisão de não se verem mais. Simone é informada de que só poderá ver o filho quando tiver alta. Esther começa a sentir contrações e diz a José Antônio que está passando mal. Esther pede que o marido a leve para a clínica da cidade para que possa dar à luz em segurança. A enfermeira diz a Simone que Otávio estava muito preocupado com ela. Simone pede para ver seu filho, mas é comunicada de que o bebê ficará na incubadora por mais um mês. Simone é orientada a esperar por seu bebê em casa, mas ela diz preferir esperá-lo no hospital. Otávio entra para visitar Simone, que diz ao marido que não consegue viver sem ele. Otávio promete que nunca abandonará Simone. José Antônio se nega a ajudar Esther. Lina tenta acalmar Esther e se oferece para buscar ajuda. Simone pergunta pelo filho a Otávio,
que diz que o bebê está saudável após o parto. Simone pede que Otávio permaneça no hospital. José Antônio pede a caminhonete de Maricruz emprestada. E ela manifesta estar preocupada com a gravidez de Esther. José Antônio desdenha das contrações que Esther está sofrendo e Maricruz se oferece para cuidar da esposa do capataz enquanto ele procura por um médico. Esther pede que Lina a ajude e procure por alguém. Lina atende a porta da casa de Esther e Maricruz entra. Lina diz a Maricruz que Esther está passando muito mal. No hospital, Simone sofre com fortes dores de cabeça. Ao entrar no quarto de Esther, Maricruz se surpreende ao notar que ela deu à luz sozinha. Esther pede que Maricruz a ajude a cortar o cordão umbilical do bebê que acabou de parir. Simone sofre com dores de cabeça e é socorrida por uma enfermeira. Maricruz tranquiliza Esther ao dizer que o bebê dela nasceu saudável. Esther chora e teme que seu bebê morra como o outro que estava esperando. Maricruz promete que irá ajudar Esther, que pede toalhas para limpar o bebê dela. Maricruz pede que Lina procure por alguma parteira que ajude a ela e Esther com o bebê. Esther pede que Lina vá atrás de Clorinda. José Antônio chega em casa e é avisado por Lina que seu filho nasceu. José Antônio corre até seu quarto para ver Esther e surpreende a esposa com seu filho no colo, acompanhada de Maricruz. José Antônio grita com Maricruz e pede que ela solte seu filho. O médico verifica a pressão de Simone, que grita descontroladamente por conta das dores. Simone diz sentir as dores piorarem em sua cabeça. O médico pede que a enfermeira mude a medição de Simone. Simone pede que o doutor lhe diga o que ela tem, e o médico garante à paciente que suas dores não são um problema grave. Simone chora e implora que o médico acabe com sua dor. Esther e Maricruz repreendem José Antônio por seu comportamento rude. Maricruz expulsa José Antônio e pede que ele vá atrás de alguma parteira para auxiliar Esther com o bebê. Esther pede que José Antônio chame Clorinda, que fica receoso em entrar em contato com a parteira. Maricruz ordena que José Antônio não demore e que vá atrás de Clorinda. Maricruz tranquiliza Esther e diz que seu bebê nasceu forte e saudável. O médico tenta fazer com que Simone se tranquilize e, em seguida, aplica em suas veias uma injeção tranquilizante. Simone se desespera com a dor que está sofrendo, dizendo ao doutor que ela foi causada pela queda. O médico diz à enfermeira que eles precisam fazer uma tomografia do cérebro de Simone, sugerindo à profissional que um coágulo pode ter surgido no local após a queda. O medicamento reage no corpo de Simone, que dorme. Esther teme que seu filho morra por conta da falta de ajuda, e Maricruz promete a ela que o bebê não corre risco de vida. Maricruz diz que cortará o cordão umbilical sozinha caso Clorinda não chegue a tempo para ajudá-las. Esther questiona se Maricruz rezaria por ela, que concorda com o pedido. Maricruz diz que entende como é o papel materno e promete ajudar Esther em tudo o que for necessário. Otávio entra desesperado no quarto de Simone e é informado pela enfermeira sobre as dores de cabeça de sua esposa. A enfermeira explica que Simone está sedada e que não pode ser acordada, e Otávio questiona como as dores de cabeça de Simone surgiram. A enfermeira tenta disfarçar diante de Otávio sobre a possível gravidade no estado de Simone e pede que ele mantenha a calma. Otávio se preocupa com a gravidade da pancada que Simone sofreu, porém, a enfermeira assegura que as radiografias de Simone não apontaram nada grave. Otávio continua aflito e relata que Simone nunca sofreu com dores de cabeça antes da queda do cavalo. A enfermeira pede que Otávio afaste os pensamentos negativos e garante que Simone acordará melhor. Esther recorda que Maricruz é sua inimiga, que tenta desfazer a impressão diante da moça. Esther pede que Maricruz não machuque seu filho, e ela garante que seria incapaz de fazer mal ao bebê. Esther diz ser merecedora de tanto sofrimento e Maricruz pede que ela não repita essas coisas. Esther diz que enxerga em seu filho a possibilidade de se curar da solidão, afirmando que José Antônio nunca a amou. Maricruz diz a Esther que ela já tem a presença do bebê perto dela, e ela teme pelo fato do bebê não estar chorando. Esther pede que Maricruz deixe-a segurar seu filho. Maricruz entrega o bebê nos braços de Esther, que se emociona ao segurar seu filho. Otávio fica a sós com Simone no quarto do hospital e reflete sobre o estado de saúde dela, culpando a si mesmo pelo sofrimento da esposa. Otávio diz que seria incapaz de perdoar a si mesmo se viesse a magoar Simone. José Antônio chega acompanhado de Clorinda, que celebra o nascimento do bebê de Esther. José Antônio diz a Clorinda que Maricruz ajudou no parto de Esther. Maricruz diz que não conseguiu cortar o cordão do bebê de Esther,
e Clorinda diz que nada acontecerá com o bebê caso ele realmente esteja vivo. Clorinda diz a Esther que seu filho é um menino grande e saudável, deixando-a mais tranquila. Maricruz pede que Clorinda cuide de Esther e do bebê. Clorinda diz que primeiro precisa cuidar de Esther para que não adoeça, mas ela pede que a parteira cuide de seu bebê primeiro. Clorinda prioriza a saúde de Esther, alegando que ela deve estar bem para cuidar de seu bebê. Simone desperta e percebe a presença de Otávio no quarto. Simone relata a Otávio que foi sedada antes de sua chegada, e ele diz que isto foi necessário para controlar sua dor de cabeça. Simone questiona se Otávio esteve com ela durante o período em que esteve dormindo, e o rapaz diz à esposa que estava preocupado com seu estado de saúde. Otávio pede que Simone não faça movimentos bruscos, mas ela pede que o marido levante um pouco sua cama. Simone sente novas dores e diz a Otávio que sente sua cabeça girar. Simone pede para se levantar da cama, mas Otávio implora para que a esposa permaneça descansando deitada. Maricruz repreende a negligência de José Antônio em relação ao parto de Esther e o capataz se justifica, alegando que não pensou que o bebê fosse nascer em tão breve. José Antônio acusa Esther de reclamar de tudo, e Maricruz continua repreendendo o comportamento do amigo. José Antônio agradece Maricruz por sua atitude, que diz que faria o parto de qualquer pessoa que estivesse necessitada. Maricruz pede que José Antônio se preocupe e cuide do filho para que ele cresça forte. Otávio e Simone discutem a relação no hospital, e Otávio pede que a esposa tenha confiança nele. Simone acusa Otávio de tê-la traído, e ele tenta se justificar acusando a esposa de ser ciumenta. Otávio acusa os ciúmes de Simone de serem infundados e garante que tem confiança na esposa. Simone questiona se Otávio nunca sentiu ciúmes de Maricruz, deixando-o incomodado. Clorinda diz a José Antônio que tanto Esther quanto o bebê estão bem e fora de perigo. José Antônio comenta com Clorinda que não achou que o parto de Esther fosse ser tão rápido, e a parteira diz ao capataz que de agora em diante todos os filhos do casal nascerão rápido. José Antônio diz que não pretende ter mais filhos com Esther. Clorinda pede que José Antônio a leve de volta para casa, porém, ele pede que a parteira fique mais um pouco para cuidar de Esther, visto que o médico só aparecerá no dia seguinte. Clorinda repreende José Antônio por ter chamado o médico para Esther, reafirmando que ela e o bebê estão fora de perigo. José Antônio diz que irá trabalhar e pede que Clorinda fique à vontade para cuidar de Esther. Simone diz a Otávio que gostaria de ver Maricruz se casar com outro homem, para que assim pudesse ver o ciúme estampado na cara de Otávio. Otávio disfarça e diz que já pediu que Maricruz arrumasse um novo marido, o qual a deveria proteger de se meter em novas enrascadas. Otávio conta a Simone que José Antônio está traindo a confiança de Maricruz, e Simone aproveita para insinuar que José Antônio e Maricruz possuem uma relação mais íntima do que apenas amizade. Miguel pede que Tomásia comunique Natasha sobre sua visita. Tomásia desconfia das intenções de Miguel. Esther se emociona por ter seu filho nos braços e relata que sente dificuldades em se sentir grata a Maricruz. José Antônio entra em seu quarto e questiona como Esther e o bebê estão. José Antônio demonstra gratidão por Maricruz ter ajudado a fazer o parto de seu filho. José Antônio pede que Esther seja grata com Maricruz, mas ela afirma ao marido que é incapaz de sentir algo bom pela fazendeira. José Antônio afirma que Esther deveria demonstrar gratidão acima de tudo, mas ela pede que o marido tenha o sentimento em dobro e confesse os desvios de dinheiro que está cometendo a sua patroa. Maricruz reflete com si mesma o fato de ter conseguido ajudar Esther em seu parto, demonstrando felicidade por seu ato. Simone ofende Maricruz e insinua que ela é amante de José Antônio. Otávio repreende os comentários de Simone e pede que ela respeite Maricruz por ser sua ex-esposa e mãe de sua filha. Simone insinua que Otávio se enganou em escolher sua primeira esposa e pede que ele diga as virtudes que Maricruz possui. Natasha recepciona Miguel em sua sala e eles flertam. Natasha pede que Tomásia traga 2 conhaques para ela e Miguel, e a empregada reflete para si mesma que Miguel se trata de um mau caráter. José Antônio justifica seus roubos com o intuito de dar uma boa criação ao filho. Esther questiona os meios duvidosos de José Antônio para sustentar sua família, e ele joga na cara da esposa que ela sabe o que Maricruz sempre significará para ele. José Antônio acredita que Maricruz irá lhe amar quando estiver rico. Otávio garante a Simone que Maricruz só o amou, e ela pede que o marido seja sincero sobre o lugar que ela ocupa em seu coração. Otávio é firme ao dizer que em seu coração só há espaço para Maricruz. Miguel comenta sobre os maus olhares de Tomásia para ele, e Natasha pede que o rapaz releve a empregada.
Tomásia diz a Natasha que prefere não deixá-la sozinha com Miguel, mas ela pede que a empregada não seja rude com seu convidado. Miguel e Natasha celebram por sua amizade e flertam. Simone sente novas dores de cabeça após a confissão de Otávio. Otávio pede que Simone mantenha-se calma, e ela culpa o marido caso venha a morrer. Otávio acusa Simone de histerismo de ter atentado contra a própria vida e a vida do bebê que esperava. Otávio garante a Simone que deixará de procurar Maricruz. Natasha exalta as qualidades de Miguel e Tomásia os observa escondida. Miguel afirma à pintora que ela é o tipo de mulher a qual ele se interessa. Simone afirma que não falará mais sobre Maricruz e pede perdão a Otávio. Simone diz ao marido que está sensível por conta do parto, e Otávio pede que ela se mantenha bem. Otávio promete que corresponderá ao amor de Simone. Mudinha carrega seu filho nos braços, e em seguida, pega um saco. Mudinha se retira do quarto e entrega o bebê nos braços de Santa. Do lado de fora da casa, Mudinha vai até Perico, que está sentado ao pé de uma árvore. Mudinha se senta com Perico e lancha com o rapaz. Mudinha demonstra estar encantada com a companhia do peão. Maricruz encontra Otávio nos arredores da fazenda e pergunta sobre notícias a respeito dos moradores do povoado. Otávio informa a ex-esposa que os moradores da região estão desocupando suas casas, e Maricruz sugere que o ex-marido dê um pedaço de terra aos mais pobres na fazenda de Simone. Otávio diz que não desafiará Simone, e Maricruz cobra que ele seja firme como marido com a fazendeira. Simone reflete sobre a ausência de Otávio, pressupondo que o marido foi atrás de Maricruz. Perico conta a Mudinha sobre seu caso com Natasha, lamentando que José Antônio tenha se metido em sua relação com a pintora. Perico diz a Mudinha que está apaixonado por Natasha, mas logo percebe que ela não está entendendo nada. Perico elogia a beleza de Mudinha e demonstra encanto pela jovem. Otávio diz a Maricruz que é incapaz de ajudar alguém por não ter nenhum patrimônio. Maricruz repreende Otávio por ter se casado em separação de bens com Simone, e ele diz à ex-esposa que não é um homem ambicioso. Maricruz despreza a personalidade de Simone e a acusa de ter comprado Otávio. Maricruz garante que ela mesma ajudará os pobres da região. Perico diz a Mudinha que não pode ficar junto dela por ser apenas um peão, porém, ela pede que o rapaz permaneça em sua companhia. Maricruz abre uma gaveta da mesa de seu escritório e retira alguns maços de dinheiro. Miguel orienta os peões da fazenda de Simone a evitarem que os pobres da região se aproximem das terras da cunhada. Miguel vibra pela possibilidade de herdar a fazenda de Simone após a morte da cunhada. Miguel reflete com si mesmo que usará os ciúmes de Simone para levá-la à morte. Maricruz conta o dinheiro que está retirando de sua gaveta, e nesse momento, José Antônio a surpreende. Maricruz informa ao capataz que está reservando dinheiro para cada uma das famílias que foi expulsa do povoado. Miguel questiona se Ofélia retornará ao hospital, e ela responde que Simone solicitou que apenas Otávio a acompanhasse. Miguel diz à empregada que pediu que Otávio voltasse à fazenda para ajudá-lo a cuidar das terras. José Antônio repreende a decisão de Maricruz e alerta sobre sua situação financeira. Maricruz diz que não precisa da ajuda de José Antônio para lidar com as famílias desalojadas do povoado. José Antônio decide acompanhar Maricruz para evitar que ela seja roubada. Miguel reflete sobre suas intenções de tomar posse da fazenda de Simone. Maricruz distribui dinheiro às famílias que foram expulsas do povoado. Miguel debocha das boas intenções de Maricruz com as famílias humildes. Otávio diz ao irmão que, se pudesse, também ajudaria os mais pobres. Miguel diz ao irmão que jamais irá enfrentar a pobreza. José Antônio pede que Perico e Matias acompanhem as famílias, ficando a sós com Maricruz. Maricruz questiona as mudanças negativas na personalidade de José Antônio, que se defende ao dizer que a amiga é altruísta demais. José Antônio diz que Maricruz acabará falida e sem ajuda. Otávio informa Miguel que dormirá na fazenda e que no dia seguinte voltará ao hospital. Miguel insinua que Otávio não se importa com Simone, que rebate o irmão ao dizer que só retornou à fazenda após seu chamado. Otávio pede que Miguel não conte nada do que Maricruz fez a Simone. Otávio jura que não abandonará Simone, e Miguel questiona se o irmão não faria isso mesmo que Maricruz lhe pedisse. Maricruz penteia sua filha e conversa com Joanita. Maricruz conta a Joanita que o filho de Otávio nasceu e pede que a criança se pareça com Simone. Maricruz e Otávio recordam os momentos que passaram juntos.